Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma palavra para o seu coração nesta tarde de hoje, acerca de nós nos prepararmos para estarmos prontos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que esta palavra ela vai de encontro ao teu coração, para que assim possamos, cada dia que se passa, procurar estar inteirado daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas e também procurar preparar nossa alma, nosso espírito, o nosso corpo, para nos apresentarmos diante de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Eu quero aqui estar lendo e agradecer a todos os que nos ouvem neste dia de hoje, todos os irmãos que participam quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, que Deus possa alcançar a seu lar, sua família, seus filhos, toda a sua parentela, trazendo curas, milagres sobre as vossas vidas, os vossos corações. Porque para esta finalidade, Jesus Cristo ele se manifestou como Filho de Deus, trazendo graça e salvação para todos aqueles que querem e crê no nome santo do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero trazer esta palavra para o teu coração nesta tarde de hoje, aqui, que se encontra em São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, acerca de prepararmos e estarmos prontos para encontrarmos ao Senhor Jesus Cristo. Assim como nós nos preparamos para uma festa, assim como nós nos preparamos para estarmos em um aniversário, assim como nós nos preparamos quando somos convidados para algo, nós também devemos nos preparar as nossas vidas para encontrar Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que um dia desceu da sua glória, se manifestou, se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados para nos dar o direito de salvação. Então, a única coisa que nós devemos fazer, propor em nossos corações, é nos apresentarmos a Ele, diante dEle, da melhor forma possível e procurá-lo agradar em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso modo de proceder. Então, quero estar lendo esta palavra aqui para que você faça uma reflexão sobre a sua vida, como que você se encontra diante da presença do Senhor, naquilo que você deve procurar se consertar, naquilo que você deve melhorar para estar pronto, para que quando Jesus Cristo vier, Ele não te apanhe de surpresa, mas que você esteja preparado para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então, neste momento eu quero estar aqui ministrando esta palavra para o teu coração. São Mateus, capítulo 25, diz assim o título da leitura. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Diz assim o primeiro versículo da palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo, disse: em verdade
vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui eu quero trazer para o seu coração que Jesus Cristo, Ele nos dando esse exemplo para que nós tomasse para as nossas vidas, que todos os dias a palavra de Deus ela está sendo ministrada, pregada, mas muitas das vezes as pessoas elas não fazem conta, não valorizam, e às vezes até dizem, esses crentes fanáticos, que não tem, porque muitas das vezes tem até pessoas que dizem, não tem o que fazer. Nós temos o que fazer, porque estamos anunciando a volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A preocupação que nós temos é em estar falando da grandeza do amor de Deus, para que você possa absorver a palavra do Senhor e guardar ela dentro do seu coração e procurar praticá-la, para que assim você venha ter a sua mente, o seu entendimento aberto para entender os planos e os projetos quais Deus ele traçou para a sua vida. Mas se você não procurar entender, você nunca vai estar com a sua mente frutífera para entender os planos e os projetos que Deus tem traçado para a sua vida. Aqui o versículo 1 nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aqui nós podemos ver que eram 10 virgens, mas apenas 5 daquelas eram prudentes, e 5 daquelas virgens, elas estavam constantes ali também, mas elas não eram aquele cristão comprometido, que tem um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Ele não procura se abastecer da palavra, ele não procura estar na oração, ele não procura estar vigiando, ele não procura se dedicar à sua vida em observar as leis do Senhor e guardá-las sobre o seu coração. Então aqui eram 10, mas apenas 5 delas eram comprometidas. O que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, nesta tarde, que procure a partir de hoje se comprometer com a palavra do Senhor, porque a partir do momento em que você propõe dentro do seu coração em ser comprometido com a palavra de Deus, então Jesus Cristo ele vem trabalhar e atuar sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que assim você entenda os planos e os projetos quais Deus ele tem traçado para a sua vida e para o seu coração. Porque Jesus Cristo ele é fiel, justo, verdadeiro. Ele jamais vai nos desamparar nos momentos em que nós estivermos passando por adversidade, problemas ou situações difíceis. Ele sempre vai estar com as mãos dele estendidas para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos dar para nós aquilo que nós precisamos. O que eu quero trazer para o teu coração, que aqui, aquelas 10 virgens, elas foram comparadas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aquelas 10 saíram. E nós vamos ver aqui no versículo 2 que diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, 5 eram comprometidas, e 5, elas não levavam a vida em conformidade com o que a palavra de Deus requer de cada um de nós. Elas não eram totalmente comprometidas. O que eu quero trazer para a tua vida e para o teu coração nesta tarde, que a partir do momento em que você recebe a palavra do Senhor e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você já não se manda em si próprio. Você é uma pessoa que a partir do momento em que você morre para o mundo, você vive uma vida para Cristo, para que Ele possa atuar sobre a tua vida e o seu coração. Então 5 daquelas virgens, elas realmente morreram para viver uma vida na graça, no conhecimento, no temor, na perseverança e na obediência da palavra do Senhor. Mas 5 delas, elas também morreram, mas elas
estavam presas às coisas que o atrapalhavam, elas terem uma vida de compromisso com a palavra de Deus. O que eu quero trazer para o teu coração nesta tarde de hoje, que a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como o Salvador da tua alma, você tem que morrer totalmente, para que assim você viva uma vida debaixo da graça e do conhecimento da palavra do Senhor, para que você possa estar com a sua vida estruturada sobre a palavra de Deus e tendo o entendimento que Jesus é o teu Salvador e que somente através dele você pode chegar até Deus. E não tem como você chegar até Deus se você não morrer totalmente para o mundo, para se abster daquilo que te atrapalha, para que você tenha o seu corpo plenamente reservado para o Espírito Santo de Deus e para que Jesus possa atuar sobre a tua vida e sobre o teu coração. Então esse exemplo das 10 virgens aqui, falando de 5 prudentes e 5 loucas, está falando, nos advertindo, para que todos os momentos das nossas vidas, nós não venhamos ficar como as 5 virgens imprudentes, mas venhamos estar como as virgens prudentes, estando preparado para que não sejamos apanhados de surpresa, porque duro vai ser para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, estão achando que estão com a sua vida estruturada, quando na verdade não estão enquadrados dentro da palavra do Senhor. O que eu quero dizer para você, que quando você se compromete com Jesus Cristo e propõe dentro do seu coração em se estruturar a sua vida espiritualmente, Jesus Cristo ele se compromete em abençoar você, em te direcionar você pelo caminho em que você deve trilhar as plantas dos seus pés, para que você não seja apanhado de surpresa com umas 5 virgens loucas, mas que você esteja preparado para encontrar ao Senhor Jesus Cristo. Aqui o versículo 3 nos diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nós podemos ver aqui que elas estavam junto todos os dias, mas apenas 5 eram prudentes, carregavam azeite, estavam com as suas lâmpadas cheias, quer dizer, elas oravam, elas jejuavam, elas faziam boas ações, elas tinham amor, elas tinham perseverança, elas tinham obediência à palavra do Senhor. Já as 5 loucas, elas não eram comprometidas. A própria palavra dizendo loucas, quer dizer, uma pessoa louca, ela não tem comprometimento. Então não sejamos descomprometidos com a palavra do Senhor. Não sejamos loucos de deixar as coisas de Deus de qualquer forma, mas procuramos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso modo de agir, para que em todo o tempo nós estejamos com as nossas vidas preparadas. Então aquelas loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Aqui nós podemos ver a diferença de quem serve ao Senhor e de quem procura estar com a sua vida estruturada diante da presença do Senhor. Eu acredito que neste dia de hoje, Jesus Cristo ele está trabalhando sobre a tua vida e sobre o teu coração para estar direcionando você pelo caminho da obediência, pelo caminho da perseverança, para que assim você esteja com a sua vida estruturada como as 5 virgens prudentes, e não esteja como as 5 loucas despreparada, porque Jesus Cristo, ele vai vir buscar um povo zeloso, escolhido e de boas obras. E se nós nos encontrarmos classificados dentro da palavra do Senhor, de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, então nós estaremos com as nossas vidas preparadas diante da presença do Senhor. Então o que eu trago para o teu coração, não esteja como as 5 virgens loucas, mas esteja como as 5 virgens prudentes, com os seus azeites sobre as suas vasilhas, com a oração em dia, com o seu jejum em dia, com o seu amor pleno, ali fazendo as boas ações, as boas obras, procurando
ajudar o seu próximo, ter comunhão com o teu irmão, fazer o querer e a vontade do Senhor, não andar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas andar de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Então aquelas virgens prudentes, elas andavam desta forma. Então elas tinham crédito com o Senhor da sua vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Já as 5 loucas, elas não eram comprometidas, pois a própria palavra já está dizendo, elas eram loucas. E que compromisso tem o louco com a palavra do Senhor? O que eu quero trazer para o teu coração, que não leve as coisas do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, mas seja comprometido com a palavra de Deus, e não se torne como as 5 virgens loucas, mas sempre seja prudente em toda a sua maneira de agir, seu modo de proceder. A irmã missionária Eva está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida missionária, sua família, seus entes queridos, seu esposo, seu filho, sua neta, todos aqueles que você ama. Que Deus traga bênção, curas e milagre sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então aqui, trazendo esta palavra, Deus ele está dizendo para mim e para você que todos os momentos das nossas vidas nós devemos nos encontrarmos preparados, pois não sabemos a que momento, a que hora. Jesus Cristo ele pode pedir conta da minha alma daqui menos de meio milésimo de segundo. E se eu não encontrar com a minha vida preparada, Jesus ele já veio para mim. Jesus não vai vir somente. Jesus Cristo ele está vindo todos os dias. Tem muitas pessoas partindo sem ter Jesus Cristo como Salvador. Então o que Jesus está trazendo para a minha vida, que você deve estar preparado todos os momentos, todos os segundos da sua vida, porque Ele está vindo todos os dias. Talvez você não vai morrer, você não vai no arrebatamento da igreja, mas Jesus vai te chamar antes. Então por isso Jesus teve uma preocupação grande em dizer para nós sempre estarmos com as nossas lâmpadas acesas, seja, não faltar a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nós estejamos com os nossos corações preparados, para que assim nós possamos sempre estar estruturando cada dia mais diante da presença do Senhor. Aqui o versículo 4 nos diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Já as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas em suas lâmpadas. Por quê? Porque ela sempre estava diante da presença do Senhor. Quer ser abençoado? Sempre esteja diante da presença do Senhor, de corpo, alma e espírito. Procure fazer o querer e a vontade do Senhor. Não seja apenas um cristão de aparência, mas seja um cristão autêntico, verdadeiro, fiel à palavra do Senhor. E procure se estruturar cada dia, cada momento da sua vida, fazendo o querer e a vontade do Senhor, porque isso é agradável aos olhos de Deus. O versículo 5 nos diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todas elas adormeceram. E aqui nós vamos ver, no versículo mais adiante, que o esposo veio. O esposo veio e elas estavam dormindo. Mas vale a pena você procurar estruturar a sua vida diante da presença do Senhor. Porque quando Ele vier para você, você esteja com a sua vida preparada, como as 5 virgens prudentes. Então aqui diz assim, o versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então aqui está dizendo que tardando o esposo, todas elas dormiram. Mas aqui no versículo 6 nos diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então aquelas 5 virgens prudentes, elas estavam com as suas vidas preparadas. O que eu quero trazer para você, meu querido e minha querida, nesta tarde de hoje, que todos os momentos das nossas vidas, nós devemos estar com as nossas vidas estruturadas sobre a palavra de Deus e procurar nos mantermos firmes. Não importa as lutas, a adversidade, os problemas, a situação
que vem contra a sua vida. O foco é estar com as nossas vidas preparadas. Porque todas as outras coisas que nós precisamos, Jesus Cristo ele vai acrescentar sobre as nossas vidas. O foco é estarmos preparados. E aquelas virgens prudentes ali estavam preparadas. Então, aqui o versículo 7 nos diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. Mas as virgens imprudentes, loucas, elas perceberam, elas deixaram elas teve toda a oportunidade do mundo em se abastecer, mas elas deixaram para o último momento. Então, meu querido, o que você pode fazer hoje, faça hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque o amanhã ele não nos pertence. Então aquelas virgens loucas, elas quiseram preparar no último momento. Então as nossas vidas, ela é assim. Você faça por onde, cada dia que se passa, propor dentro do seu coração em estar com a sua vida preparada diante da presença do Senhor, fazendo o querer e a vontade de Deus, porque nós não sabemos a que momento, a que hora Jesus Cristo ele vai aparecer para mim e para você, mas o importante é que nós nos preparemos, porque se nós soubéssemos a que vigília ou que hora da noite o ladrão ele viria, o que nós faríamos? Nós vigiaríamos para que nada nos fosse furtado, mas nós não sabemos. Então a vinda de Jesus Cristo é comparada como ladrão. Ele vai vir quando você não está esperando. Então o que eu devo fazer? Eu devo me preparar. Assim, meu querido, como você se prepara para ir trabalhar, para ganhar o seu sustento do dia a dia, você tem uma alma, você tem um espírito, e esse espírito, essa alma, ela pertence a Deus, e para Deus ela tem que voltar. A nossa carcaça, o nosso corpo físico, a nossa matéria, ela veio do pó, e para o pó ela vai tornar, mas nós temos esse espírito, esse fôlego de vida, que está em mim, está em você, que é Deus, e para Deus ele vai voltar. Mas se você não se preparar, não tem como você voltar para o seio de Deus, que é ali no céu, para estar com o céu, ali no céu, morando eternamente com o seu Senhor, Jesus Cristo, teu Salvador. Então se prepare, enquanto você tem oportunidade, porque amanhã poderá ser tarde demais. Quem sabe, neste dia de hoje, Jesus Cristo pede conta da tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Talvez você trabalhou a tua vida inteira, você granjeou muitos bens, você tem fazendas, você tem carro bom, você tem casa boa, você tem uma piscina boa, você tem todos os privilégios que Deus poderia lhe proporcionar, mas você esqueceu-se que você tem uma alma e um espírito para apresentar diante de Deus. Você alimentou o seu corpo físico, você esqueceu de alimentar a sua alma, o seu espírito, que é o principal, que vai voltar para Deus. Então, nós viemos do pó, o pó tornaremos, mas nossa alma, nosso espírito veio de Deus, e para Deus ele tornará. Então, o que eu devo fazer? Devo me preparar para encontrar o meu Salvador. Então, aqui eu olho para esta palavra, aqui então o versículo 7 nos diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui o versículo 8 nos diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas viram naquele momento em que o esposo chegou. Aqui está falando de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele virá como ladrão, enquanto ninguém está esperando. Então por isso, meu querido e minha querida, meu ouvinte que está ouvindo nesta tarde de hoje esta palavra, se prepare a sua vida, porque Jesus Cristo ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que você seja salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não te criou você para ser condenado, mas ele te criou como um tesouro peculiar, para que possa o agradar em toda a sua maneira de viver, em toda a sua existência, enquanto você tiver esse fôlego de vida.
Mas muitas das vezes nós, seres humanos, somos falhos, somos fracos, pois fomos formados do pó da terra, e toda a matéria ela busca a sua própria vontade, que é as coisas terrenas. Mas Jesus Cristo, ele nos deu o Espírito, esse Espírito de vida, ele busca as coisas celestiais. Mas se você não der lugar para Deus, o Espírito ele é sufocado pela carne e pela a alma, que é o nosso sangue. E assim há uma aliança entre os dois, e você morre espiritualmente, e não tem como você agradar a Deus. Porque eu quero dizer para você, procure viver em espírito, para que assim você possa agradar a Deus em todo o seu tempo de existência de vida, e assim possa grandemente ser abençoado através da palavra do Senhor. Então aquelas virgens loucas ali disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos faltem a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Meus queridos, muitas das vezes nós temos oportunidade de nos abastecer, de nos alimentarmos da palavra do Senhor, de jejuar, de orar, de ter uma vida de santificação, mas muitas das vezes nós perdemos tempo com muitas coisas, deixamos de fazer aquilo que é para fazer e se empenhamos em outras coisas. O dia ele tem 24 horas, às vezes nós não tiramos 10 ou nem 5 minutos para estar na presença do Senhor, o Criador, o seu Criador, aquele que tem direito de te salvar. Ele tem poder para te salvar e tem poder para te condenar também, se você não fazer o querer e a vontade dele. Mas ele não veio para te condenar, ele veio para te salvar, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Jamais Deus vai querer condenar ou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso Jesus Cristo foi enviado para nos salvar, nos dar o direito de salvação. Então entenda que às vezes você procura ser condenado por não buscar a palavra do Senhor e não se alimentar a sua alma, o seu espírito. E assim você vive uma vida direcionada por sua própria carne, pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio querer, e aí não tem como Deus trabalhar na tua vida e no teu coração. Então, as virgens prudentes disseram assim, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a vós, a nós e a vós, ide antes aos que o vendei e comprai para vós. E elas foram para comprar. Enquanto elas foram para comprar o azeite, ou seja, se abastecer, aí no versículo 10 nos diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Aqui está se referindo, meu querido, a você, meu amado e querido ouvinte, que tem compromisso com a palavra do Senhor. Você que está sendo comparado com as virgens prudentes. O esposo vai soar as trombetas nos ares, e você subirá a encontrar a Jesus Cristo com os seus santos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós que estamos fazendo a vontade do Senhor, também seremos transformados em corpos glorificados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Esta palavra, ela vem nos direcionada através do Espírito Santo, para que você entenda que Jesus Cristo, ele te ama. Ele não te criou você para você ser condenado, ele te criou você para você ser salvo. O céu tem muitas moradas, o lugar seu já está preparado, mas para você ir para lá só depende de você querer. Aqui, como você trabalha para se sustentar, para o pão do cotidiano de cada dia, assim também você deve se preparar a sua vida espiritual, alimentar a sua alma, o seu espírito diante do Senhor, porque a nossa matéria para nada mais presta, para a terra comer,
mas o Espírito que veio de Deus, ele voltará para Deus, certo? E para voltar para Deus, nós temos que nos preparar, enquanto nós estamos com vida, e vida com abundância, porque Jesus Cristo, ele nos deu vida e vida com abundância. Então pense bem, procure, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vida, não deixa para correr para os braços de Jesus Cristo, quando você estiver passando por lutas, adversidade, mas procure estar com a sua vida de acordo com o querer e a vontade do Senhor. Talvez você olhe para você agora, você diz assim, eu tenho tudo, não me falta nada, mas você não tem o principal, que é o autor e consumador da sua fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna e te salvar desse mundo de pecado e de miséria que nós estamos vivendo. Então, as virgens prudentes, elas disseram para a louca, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendei e comprai para vós. Então, enquanto elas foram ali para comprar, ouviu-se o clamor, à meia-noite ouviu-se o clamor, chegou-se o esposo, e ali, aquelas que estavam preparadas, elas entraram para as bodas do Cordeiro, ou seja, entrou para o céu de glória, para desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo ele tem preparado para mim e para a sua vida. E você, às vezes, não se preocupa em se preparar para encontrar o Senhor. Talvez você se preocupa para ir no aniversário, para ir numa festa de casamento, para ir num batizado, para ir num churrasco. Você se prepara, você se programa, mas você não se programa para estar na presença do Senhor. Que adianta, meu querido, minha querida, você granjear o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Que adianta você ter tudo e saber que essa vida é passageira? A Bíblia Sagrada nos relata que nós somos igual a um vapor. Nós estamos por um pouco de tempo, as pessoas estão nos vendo, e logo mais o Senhor pede conta da nossa alma e nós desvanecemos. Seremos como uma rosa, ela nasce formosa, desabrocha, fica linda até um certo determinado hora, depois ela murcha-se com o sol. Assim é a nossa vida. Pense bem, faça uma reflexão da sua vida, vê como que você se encontra diante da presença do Senhor, porque Jesus Cristo ele não quer te pegar de surpresa, por isso ele está trazendo esta palavra para o teu coração nesta tarde de hoje, para que você esteja com a tua vida estruturada sobre a palavra do Senhor. Não seja como as virgens loucas, mas seja como as prudentes. Esteja com o seu azeite sobre as suas lamparinas. O azeite, meu querido, é as suas orações, é o seu jejum, é os seus bons atos, é a sua ajuda para aqueles que estão necessitados. Porque Jesus Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja, muitos ali estarão diante do trono do grande juízo final. Então ali Jesus Cristo estará um povo, uma à direita e outra à esquerda. E muitos daqueles que estiverem à sua direita, Jesus Cristo vai dizer: vinde bendito do meu Pai, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e visitaste-me, estava preso e foste me ver. Isso está se referindo a nós como cristãos fazer esses atos, procurar estar fazendo os benefícios para aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas, dependendo da palavra de Deus para ser alimentada, não só da palavra de Deus, mas precisando do alimento cotidiano. E talvez você tenha em abundância dentro do teu lar e tem pessoas morrendo de fome. Então você está deixando de fazer o querer e a vontade do Senhor. Então, meu querido, pense bem, a nossa vida ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem, mas o nosso objetivo é o céu de glória. Então se prepare enquanto você tem vida, porque Jesus, ele está às portas, e ele vem buscar um povo zeloso, escolhido de boas obras. Então, como eu estava dizendo, então Jesus vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque está preparado o meu reino desde a fundação do mundo, que vós estejam preparados
para entrar no reino celestial. Então Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrar para o meu reino. E aqueles que estão à esquerda de Jesus Cristo, ele vai dizer: Senhor, nós curamos, nós pregamos, nós falamos língua, nós profetizamos. Aí Jesus vai dizer: olha, quando eu estava nu, não me visitaste. Quando estava enfermo, não foste me ver. Quando estava precisando de algo, você não estendeu a mão. Ô Senhor, ele fala: não, quando deixaste de fazer para os pequeninos, não fizeste a mim. Então, meu querido, quando você deixa de ajudar alguém que precisa, então você não está fazendo para Deus. Então, o que eu quero trazer para o teu coração nesta tarde de hoje: não deixe de fazer o bem. Não olhe para a aparência. Não olhe para as pessoas, se ele é um maltrapilho, se ele é uma prostituta, se ele é um viciado. Procure fazer o bem, porque você estará amontando brasa sobre a tua cabeça, e sua coroa de glória será recompensada pelo Senhor. Então procure, cada dia que se passa, se estruturar a sua vida espiritual, fazendo o querer e a vontade do Senhor. Não deixe, meu querido, para querer fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Seria como alguém, ele vir na minha casa, ou eu ir visitar alguém, e chegar lá na casa do irmão, dizer para ele: irmão, vai tudo bem? Ele dizer: vai tudo bem. Eu orar com ele, eu profetizar bênção na vida dele, ele está morrendo de fome, não tendo o que comer, não tendo o que beber, e eu saí como se eu fiz algo. Eu não fiz nada, meu querido. Eu apenas orei. A oração, meu querido, ela não enche barriga. A oração, ela apenas alimenta a alma e o espírito, mas ela não enche barriga. Então, meu querido, se você apenas visitar e não tiver as obras, você não fez nada. Então procure fazer as coisas de Deus com perfeição. Procure se aperfeiçoar em tudo. Não faça as coisas de Deus pela metade, mas faça de corpo, alma e espírito. Aqui o versículo 11 nos diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Aqui, meu querido, é uma palavra dura, mas Jesus vai falar isso. Por que não conhece? Porque não procurou ter uma vida de santificação, não procurou ter uma vida de perseverança diante da presença do Senhor. O que eu quero trazer para o teu coração, que não adianta, muitas das vezes você está na igreja todos os dias, mas se você não tem as suas obras, a fé sem as obras, ela é morta. Então o apóstolo Paulo disse assim para alguém: mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei as minhas obras, pela minha fé e pelas minhas obras. Não adianta eu ter fé se eu não tiver obra. Não adianta eu pregar bonito, eu falar bonito, eu profetizar, eu falar em mistério, eu sair sapateando, eu sair pulando, mas se eu não fazer as coisas corretas, que eu quero trazer para a tua vida nesta tarde, que procure se inteirar das coisas de Deus. Não faça as coisas de Deus relaxadamente, faça as coisas de Deus com amor, porque você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o presbítero, para a missionária, você não está fazendo para o evangelista, não, você está trabalhando, você tem uma recompensa, a sua recompensa ela vem do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pense bem nisso e faça uma reflexão na sua vida, analise como você se encontra e procure se estruturar a sua vida, para que quando Jesus Cristo vier, Ele possa te receber de braços abertos. Assim como Jesus Cristo, Ele estava de braços abertos ali na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, Ele continua de braços abertos, te esperando você tomar uma decisão na tua vida, porque Ele veio buscar, salvar
todos aqueles que se haviam perdido. O que se há perdido? Todos os seres humanos que estão afastados dos caminhos de Deus, ou não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Mas nesta tarde eu trago esta palavra para o teu coração, que Jesus quer salvar a tua alma, te libertar e trazer bênçãos e vitória. Quero agradecer aqui também a irmã Sônia Camargo, aqui, Paulo Camargo. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, o irmão Wilson, né? Que Deus abençoe seus familiares, traga bênçãos, vitória, cura sobre as vossas vidas. Então aqui o versículo 12 nos diz assim: e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então a palavra dura, mas Jesus vai dizer isso. Por que não conhece? Porque não procuraram estar com as suas vidas diante do Senhor. Então procure, meu irmão, minha irmã, estar com a sua vida diante da presença do Senhor. O versículo 13, o último versículo, nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui a própria palavra do Senhor está nos dizendo, vigiar como? Procurar nos estruturar, ter uma vida de perseverança, de obediência, de santificação, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer as boas obras, as boas ações, não só de aparência, mas ter as obras. Porque a nossa fé, sem as nossas obras, elas são mortas. Então segue-se a fé com as suas obras. Então, meu querido, pense bem nisso e faça uma análise da sua vida, vê como você se encontra. Porque Jesus veio buscar um povo zeloso, escolhido de boas obras. E se você não estiver enquadrado dentro da palavra do Senhor, vai ser duro, mas a palavra que nós vamos ouvir será essa: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Entendeu? Então, faça uma reflexão nesta tarde de hoje e aplique sobre o teu coração, e eu creio que assim Jesus Cristo estará trabalhando sobre a sua vida, trazendo bênçãos, curas, milagres e maravilha. Quero aqui estar orando neste momento, para que Deus abençoe o seu lar, sua família, para que Deus trabalhe no teu coração, para que Deus venha abrir porta de emprego, você que está desempregado, para que Deus cure, transforme a sua maneira de ser, seu modo de agir, seu modo de pensar, para que assim você seja alcançado através do poder e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vou estar orando por você neste momento. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos, Senhor, de poder e de glória, repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, as correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas. Senhor da glória, eu repreendo o câncer, a AIDS, problema no coração, no pulmão, no rim, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado. Senhor, todo problema, toda enfermidade, todas as setas malignas, seja desfeita, destruída. Senhor, abra a porta de emprego para este meu irmão, esse querido ouvinte que nos está ouvindo nesta tarde. Faça uma obra através do teu Espírito Santo, trabalhando sobre esses corações, realizando obras, curas, milagre. Senhor Deus, eu te peço a cura e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, vos dê um final de tarde abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês que esteve nos assistindo nesta tarde, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.